Olá, pessoal! Muita animação, hein? Quero ver só gente animada! Na aula de hoje, vamos aprender novidade sobre matrizes. É o estudo das matrizes. Vocês viram como que eu fui elegante? Olha só o pingo no i, com muito carinho e amor que dedico para vocês. Então vamos fazer o estudo das matrizes. Definição de matrizes. Chama-se matriz do tipo M, aqui é vezes N, lê-se M por N. Então, esse vezes você deve ler M por N no estudo das matrizes. Então, o que é, pessoal? Matrizes. É toda a tabela. Pessoal, já viram tabela de campeonato brasileiro, a tabela de campeonato paulista no futebol? É isso, pessoal. Então, vamos lá. É toda a tabela de elementos dispostos em M linhas e N colunas. A partir de agora, pessoal, toda a matriz, tá? O primeiro número que eu vou colocar no lugar do M indica a quantidade de linhas. E no lugar do N, que eu vou trocar por um número, indica a quantidade de colunas. Então, ó, linha é sempre na horizontal. Então, linha é sempre na horizontal. Coluna é sempre na vertical. Então, eu vou explicar agora isto que eu acabei de mencionar para vocês. Olha só aqui, ó. Representação de uma matriz. Para representar uma matriz, você pode usar o entre parênteses. Então, ó, você indica a matriz A. Então, você usa a letra do alfabeto maiúsculo, tá? Tem que ser uma letra maiúscula, ok? Aqui, ó, você lê que essa matriz, o primeiro número, que está no lugar do M, indica linhas. Então, essa aqui tem 3 linhas por 2 colunas. Então, o segundo número indica a quantidade de colunas. Então, você sabe que este primeiro número indica a quantidade de linhas. E esse segundo número indica a quantidade de colunas. Olha só. Então, ela tem 3 linhas. Linha é sempre na horizontal. Olha só. Linha 1, linha 2 e linha 3. Então, tem 3 linhas. Coluna, ó, coluna 1, coluna 2. Então, esta matriz tem 3 linhas, 2 colunas. É assim que você lê para a matriz. Agora, também você pode representar uma matriz entre colchetes. Ó, a matriz B, tudo bem? É uma matriz B, 2 por 2. Então, este primeiro número indica a quantidade de linhas. E o segundo número indica a quantidade de colunas. É sempre assim. Então, por isso que eu disse para vocês, chama-se matriz do tipo M por N, lê-se M por N. Toda a tabela de elementos dispostos em M linhas e N colunas. Então, o primeiro número é linhas, o segundo número é colunas. Então, ó, aqui, ó, 3 linhas, 2 colunas. Linha é sempre na horizontal, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2, tudo bem? Então, nunca esqueça, hein, ó, 2 linhas, ó, 2 linhas, primeira linha, segunda linha, coluna, primeira coluna, segunda coluna. É assim que você deve fazer a leitura de matrizes, ok, pessoal? Agora, olha só, por convenção, vamos lá, hein? Convenção, indicamos por A e J, agora é uma letra minúscula do alfabeto A e J, o elemento posicionado na linha I e na coluna J. Pessoal, esse I indica a linha, esse J indica a coluna que vai ficar este elemento dentro de uma matriz. Por exemplo, pessoal, vamos lá, para entender melhor, eu fiz aqui um exemplo para vocês. Ó. Eu tenho uma matriz A, 3 linhas por 2 colunas. Eu representei entre colchetes. Você pode usar o parênteses também. Então, tá? É a notação utilizada aí. Ou você usa entre parênteses ou
entre colchetes, ok, garotada? Então, pessoal, aqui, ó, se eu tenho 3 linhas por 2 colunas, ó, linha 1 é o 9 e 8, linha 2, 5 e 7, linha 3, menos 3 e 3, coluna 1, 9, 5, menos 3, coluna 2, 8, 7 e 3. Agora, pessoal, como que eu posso, aqui, ó, achar o elemento que está na primeira linha, primeira coluna? Então, quando eu coloco uma letra minúscula A, 11. Como é que você lê? Esse primeiro número que fica na frente é linha, o que fica atrás é coluna. Então, quem que é o elemento que está posicionado dentro da matriz na primeira linha, primeira coluna? Só pode ser o 9. O 9 está na linha 1 e coluna 1. Então, só pode ser o número 9. Então, ó, vamos completar. Quem que está na primeira linha, primeira coluna? 9, 9. Agora, olha só. Quem que é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna? Aqui, pessoal, quando você escreve A, índice 12, no canto inferior direito, A12, este primeiro número que fica na frente indica a linha e o segundo número indica a coluna. Então, o que fica na frente é linha, o que fica atrás é coluna. Então, linha 1, coluna 2. Então, coluna 2 é o 8. 8. Olha o sotaque do professor aqui, garotada. Agora, olha só. Eu troquei a linha. Então, a linha 2. Linha 2, eu tenho este elemento e este elemento. Para ficar amarrado, eu preciso falar quem que é coluna. Então, coluna 1. Então, coluna 1. Então, linha 2 está aqui. Coluna 1. Então, só pode ser o elemento de número 5. A partir de agora, vamos fazer um bem bolado, o nosso combinado. Quando eu ler A21, pessoal, não é para ler um número 21, pelo amor de Deus. Esse A índice 21 quer dizer segunda linha, primeira coluna. É para ficar mais rápido, ok, garotada? Então, vamos lá! A22, A22, segunda linha, segunda coluna, é o número 7. Agora, A31, terceira linha, primeira coluna. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Terceira linha, eu tenho este e este elemento. Eu quero da coluna 1. Então, coluna 1 só pode ser o menos 3. E terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, linha 1, linha 2, linha 3. Coluna 1, coluna 2. Então, só pode ser o número 3. É assim que você vai, pessoal, identificar cada elemento dentro de uma matriz, a posição que ela ocupa dentro de uma matriz. Ok, pessoal? É isso aí. Vamos continuar agora. Continuando. Tipos de matrizes. Vamos lá. Agora eu vou apresentar para vocês tipos de matrizes que vocês têm que saber no seu vestibular, ok, garotada? São as definições, ok? São as definições ou tipos de matrizes. Aqui, ó, vamos lá. Vamos aprender a classificar, então, os tipos de matrizes. Classificação. Matriz unitária. A matriz é unitária, pessoal, vou representar a matriz unitária pela letra U, ok? É quando tem apenas um elemento, ó, só pode ter um único elemento. Então, por exemplo, o número 5 dentro da matriz, ok? Matriz linha, pelo próprio nome diz, tem que ter uma única linha, ó. Veja bem, esta matriz aqui, pessoal, tem uma única linha. Então, mas tem quantas colunas? 1, 2, 3. Mas quando tem uma única linha, é chamado de matriz linha. Então, se eu pôr aqui, ó, que formato é essa matriz aqui? Ela tem uma linha por 3 colunas. Então, pessoal, toda vez que tem uma única linha, é chamado de matriz linha. E unitária é sempre 1 por 1. Tem que ter uma linha e uma coluna apenas, ok? Matriz coluna. E o que é uma matriz coluna? Matriz coluna é quando tem uma única coluna, só tem essa coluna. Ok, garotada? Mas quantas linhas tem? 2 linhas, ó, 2 linhas por uma coluna. Então, esse 1 agora é fixo, tá certo? Esse é o número que fica atrás. Então, pessoal, então você já sabe que para ser matriz coluna, tem que ter uma única coluna, tá certo? Pode ter aqui 3 linhas e uma coluna, mas o importante é esse 1 aqui. Agora, na linha, não. Pessoal, tem que ter uma única linha. Pode ser 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5, 1 por N, ok? Então, pode ser 1
por n. Esse n é um número natural qualquer, tá? No lugar do 3, tá? Poderia ser 4, 5, 6 e assim em diante. Mas o 1 é fixo aqui. E aqui na coluna ele é fixo, porque tem uma única coluna. Agora, matriz nula. O que é uma matriz nula? Nula é quando todos os elementos da matriz forem iguais a zero. Então, só pode ter zero dentro da matriz. Isto é definição de matriz nula. Quantas linhas tem essa matriz nula? Uma, duas linhas, coluna, 1, 2, 3. Então, é 2 linhas por 3 colunas. É isso aí. Agora, quando que uma matriz é retangular? Uma matriz é retangular quando o número de linhas for diferente do número de colunas. Então, o número de linhas tem que ser diferente do número de colunas. Quantas linhas tem esta matriz? 1, 2, 3. Então, tem 3 linhas. Coluna, 1, 2. Então, número de linhas é diferente de colunas. Isto é matriz retangular. Matriz retangular. Agora, matriz quadrada. Matriz quadrada, pessoal, é toda vez que o número de linhas for igual ao número de colunas. Quantas linhas tem essa matriz? 1, 2, 3. E coluna 1, 2, 3. Então, esta matriz é uma matriz quadrada, porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Poderia ser 2 por 2, poderia ser 4 por 4. Então, quando o número de linhas for igual ao número de colunas, você diz que a matriz é quadrada. Matriz quadrada, é isso, pessoal. Agora, sobre a matriz quadrada, eu preciso dizer algumas coisas mais importantes, que lá na frente vocês vão ter que aprender aí, tá, pessoal? Então, aqui, é mega, hiper, super importante saber algumas considerações, tá, de matriz quadrada e suas diagonais. Veja bem, toda matriz quadrada tem esta diagonal que está na cor verde e a diagonal que está na cor vermelho. Então, olha só. Preste muita atenção, tá? Isso é definição, hein? Olha só. Estes elementos, pessoal, que está na cor verde, A11, A22, A33, é assim que você apresenta, tá? Uma matriz de uma forma geral. Estou falando que essa matriz aqui, esse elemento, a posição que ela ocupa é segunda linha, segunda coluna. Então, aqui, e esse aqui, terceira linha, terceira coluna, porque, linha 1, linha 2, linha 3, que é linha 3. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, quando eu escrevo 33, então, este elemento está na terceira linha, terceira coluna. E esse aqui está na primeira linha, terceira coluna, linha 1, coluna 3, tá certo? Então, garotada, toda a matriz quadrada, estou falando toda a matriz quadrada, tem a diagonal que é principal e a diagonal secundária. Principal é o que está na cor verde. Secundária é o que está na cor vermelho. O que está na cor vermelho é a diagonal secundária. Ok, garotada? Agora, um jeito de você guardar também, a principal, veja bem, se você olhar a diagonal de cima para baixo, o que vai é a diagonal principal. Então, o que vai é a diagonal principal. E, pessoal, agora o que está na cor vermelha, o que volta de cima para baixo. Olha essa diagonal, de cima para baixo. Volta. O que volta é a diagonal secundária. Então, o que volta? Ou vai, você fala, vai. É a diagonal principal. Agora você fala, volta. É a diagonal secundária. Olha só, mais uma dica aqui, tá? Para saber quem é a diagonal principal, você percebe que linha tem que ser igual a coluna. Linha, coluna, 11, 22, 33. Então, linha igual a coluna é a diagonal principal, ok? Mais uma coisa que você tem que saber aqui, Observação. O traço de uma matriz quadrada, isso é uma definição. O que quer dizer traço de uma matriz quadrada? Por exemplo, isso aqui é uma matriz quadrada, tá? Então, o traço de uma matriz quadrada
é a soma dos elementos da diagonal principal. Então, o traço, por definição, de uma matriz quadrada é a soma. É a soma dos elementos da diagonal principal. Então, lá no seu vestibular, se ele perguntar qual é o traço dessa matriz A, que é uma matriz quadrada, 4 menos 3, 5 e 6. Então, você vai ter que identificar quem que é a diagonal principal. A diagonal principal, pessoal, vamos lembrar, de cima para baixo, olha só. Vamos lembrar, hein? É assim que você vai identificar, olha. De cima para baixo, ó. De cima para baixo. Essa aqui é a diagonal principal, ok? Diagonal principal. É o que vai, olha, você fala assim, vai, ok, pessoal? Então tá indo, vai. Agora, se for secundária, é volta, ok? Ou vai, é principal. Volta, é secundária. Então, pessoal, quanto vale o traço, né, dessa matriz A? Então, o traço é igual a 4 mais 6 é 10. É 10. Isso é o traço. Tudo bem? Agora, vamos continuar. Tipo de matrizes e classificação. Olha só, hein, garotada. Vai guardando, hein? Vai guardando, garotada, ok? Tem que guardar essas coisas aqui, hein? Muito importante, ok, garotada? Agora, olha só. Matriz identidade. O que é uma matriz identidade? Olha só aqui. Matriz identidade está escrito assim, ó. Chama-se matriz identidade a uma matriz quadrada. Então, para ter matriz identidade, a matriz tem que ser quadrada. Matriz quadrada, vamos relembrar. Matriz quadrada é quando o número de linha é igual ao número de coluna. É quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Mais uma coisa, pessoal. Aqui você fala que é uma matriz quadrada 3 por 3. Quando o número de linhas é igual ao número de colunas, você pode escrever que é uma matriz quadrada de ordem 3. Apenas basta falar é de ordem 3. Então, pessoal, uma matriz quadrada, quando eu falo matriz quadrada de ordem 4, então é 4 por 4, tá? Então, isso daqui é muito comum lá no seu vestibular também. Então, ele fala que é uma matriz quadrada de ordem 2. Então, matriz quadrada de ordem 2 quer dizer duas linhas, duas colunas, ok? Então, vamos continuar aqui. Então, como eu já havia dito para vocês, ok, garotada? Uma matriz identidade, ok? Chama-se matriz identidade a uma matriz quadrada, em que cada elemento da diagonal principal tem valor 1. Então, a partir de agora, aquela diagonal principal que vai. Então, essa diagonal principal tem que ser igual a 1. E os demais tem que ser iguais a 0. Ó. E os demais têm o valor 0. Então, quando eu escrevo I2, o que quer dizer I2? É uma matriz identidade, pessoal, de ordem 2. A matriz identidade de ordem 2, ok? Duas linhas, duas colunas. Aqui quer dizer I3. Quando eu coloco I e o índice N, esse N é um número natural qualquer. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Então, quando eu coloco I3, lê-se matriz identidade de ordem 3. Então, quer dizer que tem que ter 3 linhas e 3 colunas. E por que ela é identidade mesmo? Porque a diagonal principal, olha só, a diagonal principal, ó, tem o valor 1. Então, 1. E os demais, ó, tem o valor tudo 0. Os demais têm valor 0. Isto é matriz identidade, ok? Então, guarde. Matriz identidade, para existir, tem que ser uma matriz quadrada, ok? Isso daí. Então, olha só, matriz oposta. Vamos ver o que é matriz oposta? Chama-se oposta de A por menos A. Então, por exemplo, se a matriz A foi dado que é 2, 3, 5, ok? Aqui, ó, menos 2, 0 e menos 6. Então,
essa matriz aqui, ela tem 1, 2, quantas? 2 linhas. Quantas colunas? 3. Então, tem 2 linhas e 3 colunas, ok? Então, quem que vai ser o oposto? Oposto, pessoal, a matriz oposta é trocar o sinal de cada elemento dentro da matriz. Então, troca. Então, oposto de 2 é menos 2, oposto de 3 é menos 3, oposto de 5 é menos 5, oposto de menos 2 é mais 2, oposto de 0 é o próprio 0 e oposto de menos 6 é 6. Isto é matriz oposta. Toda vez que vier escrito matriz oposta, calcule a matriz oposta, é trocar o sinal dos elementos. É só isso. Troca o sinal. O que é positivo vira negativo e o que é negativo vira positivo, ok? E agora, vamos lá, finalmente, matriz transposta. É transposta. Toma cuidado com o vocabulário, hein? Eu disse transposta, ok, garotada? Ó, chama-se transposta de A por A elevado a 3. A elevado a T. Então, esse T, lê-se matriz transposta da matriz A, ok? O que é matriz transposta? É trocar os elementos da linha por coluna e vice-versa, coluna por linha, então, ok, garotada? Por exemplo, ó, vamos lá, matriz transposta. Eu te dou a matriz A com os elementos 1, 2, 3, menos 4, 5 e 10. Olha só, esta matriz, ela tem quantas linhas? 1, 2. Então, tem 2 linhas. Lembrando que o primeiro número sempre é linha. Então, o número que fica aqui na frente é sempre linha. Agora, o segundo número é sempre coluna. 1, 2, 3. 3 colunas. Então, eu já sei que é uma matriz 2 por 3. Se eu quero achar transposta, o que eu disse? Trocar os elementos da linha por coluna. Então, a partir de agora, vocês estão percebendo, ó, 1, 2, 3 é linha. Então, 1, 2, 3 que é linha, vai virar coluna, ó. 1, 2, 3. O que é linha, vira coluna. É isso que está escrito aqui. Pessoal, agora vamos lá. O menos 4, 5 e 10 é linha. Então, vai virar coluna. Menos 4, 5 e 10. Isto é matriz transposta. O que você percebe? Aqui tinha 2 linhas, 3 colunas, a matriz A. Então, a transposta. Então, agora, o que é coluna vai virar linha. E o que é linha vai virar coluna. Vamos ver? Olha só. 1, 2, 3. 3 linhas, 3 linhas. 3 linhas por. 1, 2. 2 colunas. Então, percebam bem, pessoal. Olha só. Linha é o que fica na horizontal. Então, o que fica na horizontal, agora o que fica na vertical. Ó, tá vendo? Ó? 1, 2, 3. Estava na horizontal. Agora ficou 1, 2, 3. Ficou na vertical. Tá vendo? Então, linha vira coluna. E coluna virou linha. Professor, mas você não falou vice-versa? Sim, quer ver? Ó? Coluna, ó. Veja bem. 1 e menos 4 é coluna. Coluna 1 virou linha 1. Ó. Aqui, ó. Coluna 2 do meio virou coluna. Ó. Aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Virou linha. O que é coluna virou linha aqui, ó. Aqui, ó. Tá no meio. O que é coluna 3 virou linha 3. Mas eu prefiro, pessoal, tá? Se você não quiser errar, o jeito mais fácil é transformar linha em coluna, ok? Eu tenho certeza que essa dica é matadora. É isso aí, garotada. Muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Valeu!